Vamos ao debate agora neste CNN Fim de Tarde com Pedro Vaz, do Partido Socialista, e também Duarte Marques, do PSD. Bem-vindos à emissão do CNN Fim de Tarde. Pedro Vaz, comece por si, na sequência desta reação de Pedro Nuno Santos, quase 24 horas depois do discurso da tomada de posse de Luís Montenegro, e pedir-lhe que clarificasse o que é que o PS entende ser oposição responsável. Como é que isso vai funcionar? A oposição responsável, aliás, antes de mais, boa tarde a todos, e ao Duarte Marques em particular. A oposição responsável é aquilo que o Partido Socialista sempre fez quando esteve na oposição. Isto é, não violando os seus princípios, as suas linhas programáticas e o seu ideário, estar disponível para construir o progresso da sociedade no sentido daquilo que é a nossa visão de que deve ser a evolução do país. Aliás, a oposição responsável manifestou-se imediatamente após a tomada de posse deste novo Parlamento, desta nova legislatura, em que foi o próprio Partido Socialista que encontrou a solução para desbloquear um impasse institucional no Parlamento para a eleição do Presidente da Assembleia da República, aliás, sendo que o PSD, o líder do PSD, hoje Primeiro-Ministro, não tinha absolutamente nenhuma solução para apresentar. Mas nós não podemos ter um governo que nos primeiros momentos fala em diálogo e em humildade, e aquilo que tem para oferecer aos partidos com representação parlamentar no Parlamento é o silêncio. Ora bem, isto há aqui qualquer coisa que não bate certo entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Portanto, a oposição construtiva do Partido Socialista é, não violando os seus princípios, não violando o seu programa, não violando o seu ideário, trabalhar construtivamente para avançar com o país. Já vamos entrar em detalhe sobre essa oposição construtiva. Duarte Marques, o PS, como ouvimos esta tarde, está a acusar o PSD de chantagem na reação a este discurso da tomada de posse. Luís Montenegro pediu ontem responsabilidade à oposição, aos partidos da oposição, mas essas declarações não podem ser vistas já como uma tentativa de, enfim, culpar a oposição pela possível incapacidade de governar do PSD daqui para a frente? Bem, boa tarde, olá a todos, um abraço ao Pedro Vaz, que começa agora o seu mandato como deputado, a quem eu desejo a maior sorte, e que a sorte seja um governo estável. Eu acho que este jogo inicial, antes do governo começar a governar, ou até antes do Parlamento começar a legislar e a fazer o seu escrutínio, resulta do vazio que é importante nestas fases, que é deixar que as pessoas possam escolher as suas equipas, preparar o programa de governo, que há de ser um programa muito parecido com aquilo que foi o programa eleitoral da AD, e portanto esta ausência de medidas já no terreno permitem que estas dúvidas surjam, e portanto o debate que está a ser feito hoje em dia, praticamente desde as eleições, com razões para isso, porque a maioria é curta e portanto a estabilidade é importante, é normal. Eu acho que o mais importante de tudo não é isso para já, até porque tenho a certeza que a oposição responsável que o PS fará será tendo em conta aquilo que são as propostas do governo. E como o governo terá que resolver problemas muito concretos, problemas esses que o Partido Socialista em campanha reconheceu, e portanto isso gerou quase uma unanimidade dos partidos, nas soluções para resolver grande parte desses problemas, o PSD terá que conseguir encontrar caminhos de concertação com os vários partidos da oposição e obviamente em particular com o Partido Socialista por duas razões. Primeiro, porque é o responsável pela situação que encontramos agora no país, bem ou mal, diria que até bem numas áreas e muito mal noutras, e terá a principal responsabilidade de ajudar a resolver os problemas. Por outro lado, porque é o maior partido da oposição e é um partido histórico do regime. E, portanto, eu diria que nesta fase, faz lembrar aqueles jogos de futebol em que as equipas ainda estão ali um bocadinho a conhecer, ainda não atacam nem defendem absolutamente tudo, andam um bocadinho a ajustar-se uns aos outros. É natural nesta fase que não há muito mais para discutir. E, portanto, podíamos estar a discutir mais os programas eleitorais que foram discutidos na campanha eleitoral. Agora estamos a discutir a estabilidade e isso faz parte do processo, de uma circunstância como aquela que vivemos todos, que é uma eleição em que o Parlamento ficou muito pulverizado e, portanto, é necessário encontrar consensos. Eu recordo que no passado o PS já governou com minoria e encontrou no Partido Social Democrata um opositor responsável. Era na altura líder do PSD, o atual Presidente da República, que terá uma cota também grande responsabilidade em garantir que essa estabilidade existe. Eu recordo que até durante o período da geringonça, em que havia uma maioria estável no Parlamento feita por esses partidos, na altura o Presidente da República mesmo assim foi várias vezes chamado a dar algum conforto ao Governo.
Aqui ninguém espera que o PS seja a muleta do PSD, ninguém está à espera disso. Mal que Luís Montenegro venha Mas então porquê é que está a ser visto, porquê é que o discurso de Luís Montenegro está a ser visto como uma espécie de exigência à esquerda para suportar a sua governação? Porquê é que a esquerda deveria sustentar a governação de um governo de direita e havendo uma maioria à direita que o PSD não está disposto a procurar, é certo? Claro. De acordo. Aliás, os jornalistas fazem muito essa questão e os políticos, os vários partidos, respondem a essas perguntas porque se percebem que isso é um tema que pode dar alguma fricção e também obviamente, dar notícia, porque esse é um tema que as pessoas ficam preocupadas. Aliás, eu devo dizer que hoje em dia uma grande preocupação dos portugueses é mais sobre a estabilidade do governo, propriamente sobre as medidas que vai tomar, porque é isso que se está a discutir em Portugal. Está-se a discutir menos as políticas e mais a aritmética do Parlamento. Mas eu também devo dizer que não me surpreende. Aquilo que pode acontecer é que o PSD, quando começar a governar, há bocado o Pedro dizia que ainda não tinha havido conversas, claro, o Parlamento ainda nem sequer está a funcionar nos seus devidos termos, o Governo tomou posse ontem, hoje teve a sua primeira reunião, é normal que comecem a falar quando tiverem propostas para discutir e alterações para apresentar. Agora, aquilo que não nos pode surpreender é a necessidade que há de procurar consensos, também de alguma forma de chamar à responsabilidade os partidos da oposição para a necessidade que têm de participar, porque na verdade, por exemplo, no Partido Socialista nós já ouvimos várias vozes a dizer até que queriam fazer uma coligação com a esquerda para governar, vozes a dizer que tem que ser contra e também, verdade, seja dita, vozes a dizer que o PS nos momentos importantes tem que ser solidário e tem que ser responsável. Deixe-me voltar aqui à voz do Pedro Vaz para olharmos para a ideia de oposição construtiva. Pedro Vaz, Pedro Nuno Santos disse esta tarde que seria incompreensível o PS ser uma bengala do PSD, falou que será difícil ou remoto a ideia de dar a mão nas negociações do Orçamento de Estado. No entanto, está já disponível para falar com Luís Montenegro sobre um orçamento retificativo. Isto não é contraditório com postura? Não. Ora bem, isto foi a quando da audiência, depois das eleições e em função do resultado das eleições e tendo em conta aquilo que foram as propostas políticas de quase ou praticamente todos os partidos que têm representação parlamentar, chegou-se à conclusão que havia uma urgência nacional de resolver algumas questões relacionadas com valorizações remuneratórias de algumas carreiras da administração pública. Foi consensual entre todos, era consensual entre todos, aliás, foi tema de campanha eleitoral. Portanto, havendo uma situação concreta, onde existe um amplo consenso nacional, incluindo do Partido Socialista, que tinha exercido funções governativas, mas no nosso programa eleitoral tínhamos a proposta de avançar rapidamente com algumas soluções. Aquilo que imediatamente, quando, depois de ter sido recebido pelo Sr. Presidente da República, o líder do Partido Socialista, o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, foi muito claro. Se há situações onde não há tempo a perder e havia esse sentido de urgência, então o Partido Socialista está imediatamente disponível para, se necessário, avançar-se para um orçamento retificativo para resolver essas questões prementes. Mas há temas certamente consensuais no próximo Orçamento de Estado. Porque é que não adotam a mesma postura construtiva em relação ao próximo Orçamento? Só que um Orçamento de Estado é mais do que consensos. Ou seja, o Orçamento de Estado é o reflexo orçamental da política, não só da política macroeconómica, mas também daquilo que é a visão de um partido político ou de um programa ou de um governo para a evolução da sociedade e, obviamente, existem questões que são absolutamente inultrapassáveis entre o Partido Socialista e a AD. Mas se houver medidas que o PS conseguir aprovar ou negociar com sucesso num Orçamento de Estado, como é que o PS vota no final? O processo de negociação do Orçamento, toda a gente sabe como funciona e não adianta estarmos aqui a criar casos com a forma como se vota ou como se faz o procedimento ou o processo parlamentar legislativo de um Orçamento de Estado. É apresentada uma proposta de lei pelo Governo. A questão é o PS poder ser acusado de 2 pesos e 2 medidas para uma situação que é... Ou seja, há disponibilidade para um retificativo, não há tanta disponibilidade para um orçamento de Estado. Vamos por partes. O PSD, no passado recente, também fez o mesmo.
votou contra os orçamentos de Estado do Partido Socialista, não obstante, esteve envolvido na especialidade em questões particulares relativamente ao Orçamento de Estado. Faz parte do processo legislativo parlamentar de um Orçamento de Estado. Mas as opções macro, as opções políticas essenciais, e é por isso que o Partido Socialista tem dito e tem frisado, é praticamente impossível haver uma viabilização de um Orçamento de Estado por parte do Partido Socialista, quando a visão de sociedade é absolutamente oposta daquilo que deve ser. Então porquê que o PSD há de querer negociar com o PS, com essa postura? Pois, aquilo que nós achamos relativamente ao PSD, primeiro, o Partido Social Democrata, o Governo assumiu que é um Governo que quer procurar consensos, tendo em conta o quadro parlamentar existente, que é um quadro parlamentar exigente, que quer encontrar consensos e diálogo. A questão, e agora volto àquilo que foi dito pelo secretário-geral do Partido Socialista, depois de ter dito que, se fosse necessário, o Partido Socialista indicaria 2 nomes para imediatamente começar-se a fazer trabalhos caso houvesse necessidade de um orçamento retificativo, a resposta que teve do lado do PSD, a resposta que teve do Sr. Primeiro-Ministro foi o silêncio. Ou seja, não houve também sequer a resposta ao repto, isto é, o Dr. Luís Montenegro faz reptos públicos ao Partido Socialista em nome da estabilidade, mas depois não aceita os reptos públicos do Partido Socialista da mesma moeda. E isto, ou da mesma maneira. Portanto, é importante neste momento, e aqui eu concordo com o Duarte Marques, é importante neste momento que haja, obviamente que há a pressão da notícia, dos ciclos noticiosos de 24 horas, obviamente o Governo ainda não está todo constituído, é importante que o Governo diga ao que vem. E isso vamos já ver com o seu programa de governo que será apresentado na próxima semana no Parlamento. E, obviamente, as opções políticas, e nós podemos claramente identificar já coisas que separam, quer o Partido Socialista, quer a esquerda, daquilo que são as propostas do PSD, a não ser que o PSD ou a não ser que a AD apresente um programa de governo completamente diferente daquilo que é o seu programa eleitoral e, obviamente, presumo que isso não acontecerá, porque isso também seria, de certa forma, trair o eleitorado que votou. Tem de ouvir o Duarte Marques também, no PSD ou na AD. Portanto, é importante ainda haver aqui alguma estabilização para perceber o quadro que temos pela frente do ponto de vista das propostas políticas e não fazer conjecturas relativamente a hipóteses a um orçamento de Estado. Duarte Marques, Luís Montenegro deve procurar um retificativo? Eu não conheço as contas do Governo, eu não sou deputado, eu não sou dirigente do PSD, eu sou um ex-deputado que está neste momento fora da política, até Pidão, que gosta de participar e acho que a opinião dele será importante também tendo em conta as condições que deve ter. Eu acho que deve primeiro perceber, afinal, como é que estão as contas públicas. Montenegro, apesar de haver um consenso entre todos que há necessidade de repor um conjunto de situações, a diferença está a ver na velocidade com que essa reposição pode ser feita. Isso parece-me importante, aliás o compromisso foi esse, foi de fazer as correções necessárias num período a negociar, claro que alguns partidos... Mas Luís Montenegro já avaliou este orçamento e não gostou deste orçamento, porque é que agora ficaria com este orçamento? Pronto, lá está, porque também as condições políticas agora são diferentes daquelas que havia há uns tempos atrás. Eu devo dizer que, por exemplo, o PSD poder votar contra um orçamento de Estado de um governo de maioria absoluta é mais confortável. Tenho a certeza que o PSD teria uma posição... Eduardo, só um pequeno parênteses. Em 2019 entre 2019 e 2021 não era um governo de maioria absoluta. Não, mas tinha uma estabilidade política diferente do que um acordo de coligação. Mas dizer aqui são mais 2 coisas que parecem relevantes em relação a isto. Em primeiro lugar, aquilo que o Pedro Vaz estava a dizer e que o João estava a questionar também, era o facto de haver para um retificativo havia disponibilidade, para um orçamento não. É muito simples. Todas as medidas que Pedro Nuno Santos quis anunciar são medidas que são simpáticas para toda a gente. Portanto, toda a gente quer aprovar essas. Eu percebi que isso foi um golpe político oportuno, inteligente para o seu eleitorado e para garantir também a sua participação, mas na verdade é uma artistice política. Quer dizer, eu para aquilo que é bom estou disponível, para aquilo que é diferente e que pode não ser tão simpático ou tão popular, mas é responsável ou até é estruturante, não contem comigo. E, portanto, o nosso papel como partido, neste caso de poder, ou eu como comentador, é dizer isto, ok, vocês querem estar presentes, têm que estar presentes em tudo, não é só naquilo que é bom. Mas seja como for, ainda é muito cedo sequer para discutir o Orçamento de Estado, para estarmos já a dizer que vão ser contra ou a favor. Eu lembro que na campanha eleitoral, Pedro Nuno Santos, aliás, e o Luís Montenegro foi acusado de não ter dito que viabilizaria da mesma forma o governo socialista, Pedro Nuno Santos quebrou o tabu e disse
que se perdesse as eleições não iria impedir um governo do PSD e ia viabilizar um governo do PSD. Ora, aquilo que se verifica para viabilizar um governo, não havendo uma necessidade de haver um voto para constituir um governo, como há, por exemplo, no Parlamento Regional dos Açores, é viabilizar o Orçamento de Estado. Mas é o que eu digo, até à primeira negociação decisiva do Orçamento de Estado, porque eu acredito que se houver um retificativo não vai haver problema para o aprovar, até aí o PSD e o Governo, e neste caso da AD, terão que provar que têm qualidade, que têm boas medidas, que resolvem os problemas, sem preconceitos, olhar para as medidas. O PSD, se tiver que aprovar no Governo alguma medida, tem de encerrar, Duarte Marques, de direita ou de esquerda, mas que seja aquela que resolve o problema, não pode ter preconceitos ideológicos, porque há medidas que não têm ideologia, têm realidade, têm realismo. E, portanto, quanto mais eficaz for o Governo, também tenho a certeza que mais fácil será a forma de encontrar a viabilização por parte dos outros partidos. Não podemos um dia achar que o PSD não se pode coligar com o Chega e dizer tudo mal isso, e depois não estarmos disponíveis para ajudar a viabilizar um Governo ou num Orçamento de Estado. E, portanto, o PS aqui tem que ser coerente. Duarte Marques, Pedro Vaz, é o tempo que temos. Agradeço também a vossa participação no fim de tarde.